Eu vou falar uma coisa para vocês que está escrito. O líder religioso, o pastor, qualquer líder religioso, que usa a sua profissão para proveito próprio, seja de qualquer maneira, mas especialmente para mexer com sentimentos de pessoas que não seja seu cônjuge, o seu pecado como pastor, ele é maior diante de Deus do que o membro comum. Membro comum. O pecado dos líderes do povo de Deus é mais ofensivo a Deus do que do povo. Por quê? Pelo privilégio e a responsabilidade de subir no altar, abrir a palavra, ministrar os ritos da igreja, realizar batismo, influenciar pessoas. E agora vai usar a sua influência para aliciar ou para... Uma das perseguições que eu sofri em São Paulo, por pregar algumas verdades que as pessoas não gostavam, e algumas nem gostam, também para mim não precisa gostar. Se não gostar da Bíblia, também não precisa gostar de mim. Colocaram 3 vezes, 3 pessoas para me perseguir, moralmente falando. Assédio. Eu tenho noção de quem eu sou. Eu sou um homem, 58 anos, na época eu tinha 56, sou casado, apaixonado, feliz, muito feliz, realizado, grato a Deus, amo demais minha esposa, muito, 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 muito. Ela sabe o quanto eu amo ela. E quanto a gente é feliz, a gente ora junto, a gente viaja junto, a gente tem uma vida prazerosa juntos, diante de Deus. Aí boto uma mulher no meu pé, achando que o besta vai cair, mulher bonita, nova. Eu não sou rico, feio também não sou, bonito mais ou menos. Dá pro gasto. Mas uma menina dessa não quer nada comigo, isso aí é palhaçada. Botaram mulher no meu encalço, sabe que eu mandei a minha esposa. Desculpa, eu não mando nela, ela que manda em mim. Pedi para minha esposa, bem, responde. Escreve aí. Aqui é a esposa do pastor Gilson Grittner. E ele está mandando escrever. Você é uma mentira, você é uma falsa, você é isso e aquilo, você não existe. Isso é perseguição. E ele não vai cair nessa trama. Outra vez uma pessoa aí, a minha esposa encarou de frente e falou assim: irmã, você está se aproximando demais do meu marido de uma forma desrespeitosa. Respeite meu marido porque ele é um homem. O teu jeitinho está muito sem graça. Eu falei, desce mesmo. Não pode brincar com Deus, irmãos. Ou você está aqui para pregar o evangelho, ou você vai sair daqui e vai... Está mexendo com coisas sagradas. Não estou dizendo que eu sou infalível, que os pastores não têm lutas e problemas. Tem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o camarada para esconder o pecado, para que matar o coitado do Urias? Urias era um capitão heteu convertido à fé judaica, vai estar no céu. E o Davi vai ter que chegar para o Urias e vai dizer: Urias, desculpa camarada, mas eu mandei te matar mesmo. Aí vai estar lá a Batseba, vai estar o Salomão, vai estar o Urias, vai estar Davi, pela graça de Jesus. Ninguém é infalível. Mas não brinque com as coisas de Deus. E o pecado dos líderes religiosos, ele é mais grave diante do Senhor, pela responsabilidade e o privilégio. Irmãos, por mais que nossos filhos tenham visto manifestações da bondade de Deus, somente o novo nascimento lhes dará uma visão correta do amor de Deus. Não ore para seu filho voltar para a igreja, mas ore para seu filho ter um encontro com Jesus. Ah, pastor, meu filho está fora da igreja, está fora da igreja. Fora da igreja, não diferença nenhuma se ele está dentro da igreja e está em pecado. Sabe, irmãos, o que precisa dos nossos jovens, dos nossos filhos? Eles precisam de um novo coração, de regeneração. Lógico que nós queremos nossos filhos dentro do arraial do Senhor, dentro do seio da igreja. Mas o que eles de fato precisam, o que um jovem cristão precisa, é nascer de novo. Irmãos, de que adiantou serem filhos de Arão, o sumo sacerdote? De que adiantou terem visto a glória de Deus? De que adiantou terem sido sobrinhos de Moisés e visto milagres e mais milagres no deserto? De que adiantou isso? De que adiantou, irmãos? Às vezes eu fico me perguntando, como um ser humaninho falou aí, a Bíblia não é suficiente. Irmãos, o sacrifício de Jesus não é suficiente, o céu não é suficiente, a esperança não é suficiente, a igreja não é suficiente, as verdades que temos não são suficientes.
Não foi suficiente para Lúcifer ser o querubim da guarda ungido? O céu não era suficiente para ele? Ser o anjo ministrador de Deus não era suficiente? O secretário particular de Deus não era suficiente? Não foi suficiente para Adão e Eva serem criados à imagem e semelhança de Deus? Não foi suficiente as visitas diárias de Jesus? Não foi suficiente para Caim ter adorado na porta do paraíso? Não foi suficiente para Balaão ter recebido o chamado profético? Não foi suficiente para Saul ser cheio do Espírito Santo, escolhido como o primeiro rei de Israel, que poderia ter escrito uma história de glória? Não foi suficiente Judas andar com Jesus e realizar milagres? Judas realizou milagres. Não foi suficiente Ananias e Safira terem contemplado a igreja cheia do Espírito Santo? Às vezes eu pergunto de que vale uma vocação pastoral se você não é um cristão verdadeiro. A profissão de fé nada vale sem a prática, sem a verdade. Qual é a raiz do problema, irmãos? Eu não vou citar, porque eu vou encurtar. A raiz do problema está em Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não adianta ser sacerdote, não adianta ser rei, não adianta ser pastor, se o teu coração, jovem querido, não adianta você ter um título lindo, e é um título lindo, um jovem que aguarda o advento, se você não tiver um coração. Dá-me, filho meu, teu coração. O egoísmo, a carne, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não existe imortalidade sem regeneração. Não existe céu sem um novo coração. O problema não é os nossos filhos saírem da igreja. O problema é que os nossos filhos não estão convertidos ainda. Esse é o problema. Eu não tinha, irmãos, nenhuma vocação religiosa. Eu era um cara bruto. Você sabe que eu gosto de cavalo, e cavalo é aquele bicho que dá coice mesmo, que morde. Eu tenho uma mordida no peito, um corte aqui no nariz. Não, só tinha 3 aninhos, fui pegar no casco do cavalo. Desde pequeno, gostava de cavalo, pegar no casco do cavalo, levei um coice. Tem um cortezinho pequeno aqui, depois cresceu, desapareceu. Mas quanto tombo eu caí de cavalo, eu era um cara bruto, eu não tinha vontade dessas coisas de igreja, religião, cantar, fazer oração, dar oferta. Não tinha. Eu gostava, eu era um aventureiro. Não tinha, meu pai amado, que eu amo tanto, paizinho, acho que está assistindo, te amo tanto, você sabe. Honro meu pai. Meu pai nunca me ensinou, sentou comigo, filho, vamos estudar a Bíblia. Não, eu não estou culpando meu pai. Mas o dia que Jesus me deu um novo coração, eu entendi. Não importa a minha genética, não importa o meu pai, não importa a minha mãe, não importa o pastor, não importa se eu tive um encontro com Jesus, aí as coisas mudam. Aí vem um monte de familiar na época, mas como que você vai ser pastor? Como que você vai ser pastor? Vocês, mas o que eu posso fazer? Se Deus me converter, o que eu posso fazer? Mas você, eu falei, meu pai, eu fazer o quê? Foi a graça de Deus. Então não tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Isso vem de Deus. E sabe qual é o problema hoje, irmão? Os nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças estão sendo educadas de uma forma antibíblica. Sabe, nós estamos endeusando os nossos filhos, estragando os nossos filhos, com essa porcaria de celular, quando é usado para criança. Irmãos, quando eu vejo uma criança com 2 aninhos, com o dedinho assim, ó, meu pai do céu, não aprendeu nem se limpar ainda. Com papel higiênico já está com o dedo usando para outro lugar. Desculpa. Mas que coisa! Será que não tem noção? Para a criança não incomodar, bota um tablet, põe ele lá vendo besteira o dia inteiro. Aí vira um rebeldezinho. Manda no pai, manda na mãe, grita, berra, xinga. Vai num show no shopping. Os pais, tem que entrar na Cacau Show, comprar aquilo, leva pro banheiro e desce a cinta. Ué,
Sabe, irmãos, estamos estragando nossos filhos. Eu vou falar uma coisa séria para você. Se as minhas filhas, se as nossas filhas se perderem, eu jamais vou me sentir culpado como pai. E jamais vou culpar minha esposa como mãe, porque eu sei o pai e a mãe que elas tiveram. Isso é problema delas.